Olá, turma! Sou a professora Amanda Laís, professora de Biologia. Vamos para mais uma aula do terceiro ano do ensino médio. Vamos falar um pouquinho sobre o tema saúde e doenças. Esse assunto é bem importante, a gente sempre cai no Enem, algo relacionado a alguma doença e sempre fazendo conexão com outro conteúdo, com outro assunto. Esse é o último bloco lá do módulo 2, né? O último grade de conteúdos do módulo 2, porém vamos usar ele ainda para a resolução de questões, ok? Estamos fechando o conteúdo. Vamos lá prosseguir. O que seria saúde? Não significa apenas a ausência de uma doença, né? Uma doença que apresente sintomas, algo relacionado. Não é apenas isso que vai definir saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, saúde é um estado de bem-estar físico, psicológico e social. É um conjunto, gente. Tudo precisa estar em equilíbrio para que a pessoa tenha uma boa saúde. Então, um está entrelaçado ao outro. Quais fatores? O psíquico, o físico, o social, para que a pessoa se sinta saudável também. Vocês sabem que quando um desses eixos aqui está interrompido, vai ocasionar outros eixos, né? Outros eixos vão começar também a sofrer por conta da ausência de um. Então, a gente tem aqui, ó, o psíquico, mente saudável. O que vai fazer? O que vai fazer com que uma pessoa se sinta com a mente mais saudável? Ser otimista, a sensação de satisfação, de alegria, de felicidade. Então, uma conquista vai gerar uma mente saudável, né? Uma derrota, nem sempre, né? Por exemplo, relacionado a uma nota, né? Vocês estão na expectativa, de repente, de tirar uma nota boa porque estudou muito bem e não tirou, né? Então, a satisfação vai ser alterada e, consequentemente, vai gerar outros fatores. Por quê? Porque essa sensação de satisfação vai liberar em nosso corpo substâncias, neurotransmissores de satisfação. Isso é importante. Enquanto não, quando a gente tem uma derrota, por exemplo, são liberadas substâncias em nosso corpo que não vão trazer essa sensação, vão trazer sensações mais estressantes. E isso vai gerar consequências em outros sistemas aqui. O físico, corpo saudável, a higiene corporal, exercícios físicos adequados, alimentação balanceada, o sono repousante, a hidratação, tudo isso aqui vai conferir uma saúde física melhor. E o social, um bom emprego, a moradia adequada, o ambiente não poluído, lazer, os amigos. Então, tudo isso vai gerar uma satisfação social melhor, né? Então, a gente vai se sentir bem no nosso lar quando a gente tem vários fatores entrelaçados. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre doenças infecciosas. A gente vai ver, à medida que vai passando os slides, vários temas relacionados aí, como doenças infecciosas, doenças não infecciosas, os vícios. Vamos fazer só uma interpretação mais geral sobre esse tema, ok? Doenças infecciosas são causadas por organismos vivos e podem ser transmitidas de um indivíduo para o outro. Essa transmissão de um indivíduo para o outro pode ser através de vetores, como por exemplo o mosquito da dengue, ele é um vetor da doença, ele é um vetor do vírus, ele transmite, ele leva. Pode ser água contaminada, compartilhamento de objetos, né? Gotículas de água, são vários os fatores relacionados à transmissão. Quais são essas doenças infecciosas? As viroses são doenças causadas por vírus, como por exemplo a dengue, e agora a Covid-19, por exemplo, que é um novo vírus da Covid. Doenças bacterianas são doenças causadas por bactéria, como por exemplo a tuberculose. Protozooroses, que são doenças causadas por protozoários. A gente tem um exemplo, que é a doença de Chagas, muito famosa, né? A doença do barbeiro, que se fala popularmente também, pois o barbeiro ele é vetor do Trypanosoma cruzi, que é o nome do protozoário. As micoses, que são doenças causadas por fungos, como por exemplo o pano branco, algumas intoxicações alimentares. As verminoses são doenças causadas por vermes. Deixa eu mudar aqui meu cursorzinho, porque ele fica melhor. Pronto. Doenças causadas por vermes, como por exemplo a esquistossomose, a ascaris lombrigoide, que seria a lombriga.
todas elas são transmitidas de uma pessoa para outra. Não diretamente da pessoa para outra. Pode ser contato com água contaminada, gotículas de saliva no ambiente, pode ser por vetores, ok? Então, são várias as formas de transmissão das doenças infecciosas. Vamos falar um pouquinho agora sobre esses três eixos aqui: endemia, epidemia e pandemia. O que está predominante agora, né, para a gente é a pandemia. É quando a infecção, a doença, ela atinge todo um continente ou todo o mundo. Todos os continentes, por exemplo. A gente vai chamar isso de pandemia. Vamos para endemia. Endemia é quando a doença ela é regional. Ela é daquele ambiente, como por exemplo a malária, que é uma doença que vai ser transmitida por um vetor, pelo mosquito, e que ela acomete as pessoas da região da Amazônia. Então, é uma doença endêmica, é uma doença que tem naquela região da Amazônia. Epidemia é quando muitas vezes a gente chama de um surto da doença. É uma doença que muitas vezes até tinha desaparecido e de repente ela surge em algumas regiões, ok? Não vai estar aí acometida a todo o continente. Em algumas regiões eu vou chamar de epidemia. A gente pode chamar também de epidemia da dengue, da zika que a gente teve, né, há uns 2, 3 anos atrás. Tivemos uma epidemia da zika que acometeu muitas crianças nascerem com microcefalia, por exemplo, ok? Então, endemia são doenças que vão acometer uma região, ok? Um estado. Epidemia, quando muitas vezes essa doença ela já tinha praticamente que desaparecido ou quase que não surgia e de repente ela surge, né? E não vai ser em todo o país. E pandemia, quando atinge todo um continente ou todos os continentes, ok? Ou quase todos os continentes. Vamos então agora prosseguir. Doenças não infecciosas. Já vimos as doenças infecciosas, seriam as viroses, os protozoários, os doenças bacterianas. Agora vamos para as doenças não infecciosas. Não são transmitidas de uma pessoa para outra, claro, não infecciosas. Elas podem ser hereditárias, que é o que é predominante aqui. Quando o indivíduo já nasce com elas, pode acontecer. Quando vai ser adquirida com o tempo, que isso vai estar relacionado também a uma alimentação, falta de atividade física. Muitas vezes a gente tem essa carga genética nossa, mas a nossa rotina de vida faz com que a gente adquira mais, de forma mais, a palavra certa, mais antecipada essa doença, ok? Quando surge no decorrer da vida. A gente tem aqui as doenças hereditárias, né? Geneticamente, as doenças hereditárias, as doenças degenerativas primeiro. As doenças degenerativas são aquelas doenças que vão causar morte da célula e não tem mais volta. A gente pode atrasar esse processo, como por exemplo o mal de Parkinson, a doença de Alzheimer. Aos poucos ela vai piorando os seus sintomas, ok? Doenças carenciais são as doenças que vão acometidas pela carência de alguma coisa, como carências de vitaminas, carências de minerais, de proteínas. A carência também vai ocasionar várias doenças, ok? E as doenças mentais, que são as doenças psíquicas, entre outras. Vamos lá. Vícios. Vamos falar um pouquinho sobre os vícios. Lá no livro de vocês tem vários vícios, como vício com álcool, com maconha, com cocaína, crack, LSD, o fumo, como eu mostro aqui para vocês, ok? O que seria o vício? O que se caracteriza por ser vício? É um forte desejo, muitas vezes incontrolável, tornando o viciado dependente do objeto desejado. Nesse caso aqui, dependente do cigarro, ok? Dependente da nicotina. Muitas vezes, o tratamento dessas pessoas que são viciadas em cigarro é utilizar um cigarro eletrônico, né? Que dá a sensação de que está se fumando, porque ela está colocando o objeto próximo a ela. Então, dá essa sensação de alívio, esse vício. Muitas vezes, a dependência de nicotina, que é a substância presente aqui no cigarro e que causa essa dependência, o seu tratamento é com adesivos que tenha também essa substância de nicotina. Vamos falar um pouquinho aqui também sobre as overdoses.
O que seriam as overdoses? É a dosagem de droga acima da capacidade de assimilação do organismo. Existiam as overdoses de medicamento, de drogas, e muitas vezes, como consequência, causa parada cardíaca, parada respiratória e morte, né? Morte do indivíduo. Vamos então prosseguir. Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre doenças novas e doenças antigas. Aqui a gente tem lá no livro de vocês, viu? Tem exatamente esse quadrinho aqui. Eu só peguei para mostrar para vocês. Como doenças novas, aparentemente não tão novas assim, né? Que vocês já conhecem, mas em relação a outras são doenças novas, como a AIDS, a vaca louca, a hepatite C, o handavírus, a Escherichia coli e o ebola, que são doenças mais recentes. E aqui ele traz alguns roteiros sobre essa doença, como por exemplo da AIDS. Foi descoberta em 1983. O vírus da AIDS é um rotavírus, quer dizer que ele sofre modificações, que infecta células de defesa e se transmite por relações sexuais, por transfusões sanguíneas, seringas contaminadas na hora do parto e da amamentação. Então, essas são algumas características muito simples que ele vem colocando aqui sobre essas doenças novas. Vamos falar um pouquinho sobre o ebola. O vírus ebola foi descoberto em 1995, muito mais recente aqui do que o da AIDS, né? Após uma epidemia de febre com sangramento, que levou à morte de 245 indivíduos no Zaire. No ano seguinte, no Gabão, a mesma epidemia matou 16 pessoas. Então, esse vírus aqui, ele é bem letal também. Vamos para a próxima. Doenças que ressurgiram: a cólera, a dengue, a difteria, a meningite. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a meningite. Na Nigéria, em 1996, mais de uma centena de pessoas foram internadas por dia em virtude de uma grande epidemia de meningite causada por bactérias. A doença também era tida como controlada. Então, era uma doença tida como controlada, não se tinha tantos casos, de repente se teve esse surto que a gente costuma dizer. Então, são doenças que ressurgem, como por exemplo aqui a cólera. A partir de 1991, mais de 1 milhão de novos casos, com quase 10 mil mortes, aconteceram na América do Sul e na América Central, após a inesperada ressurgimento da cólera, anteriormente sob controle. Então, essas doenças aqui não é que não tinham mais casos dela, mas estava sob controle, não existia essa infecção muito predominante, ok? Com vários casos. Vamos falar agora um pouquinho sobre doenças que pioraram. São a malária, a tuberculose, a diarreia. Gente, parece uma coisa simples, mas a diarreia, ela causa desidratação e pode causar morte, sim. A pneumonia, a gonorreia, a infecção hospitalar, que também é um problema bem marcante aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a infecção hospitalar. Nos Estados Unidos, onde existem 2 milhões de casos de infecção hospitalar por ano, em 1997 foram encontradas pela primeira vez bactérias resistentes aos antibióticos conhecidos. Isso que vai caracterizar aqui uma piora. Se ela é resistente aos antibióticos, como as pessoas contaminadas vão se curar contra essa doença? Se não vai ter medicamento para que se mate essa bactéria. Esse é o maior problema aqui das infecções hospitalares. Por isso que muitas vezes após uma cirurgia, a pessoa é encaminhada, é dada logo alta, se ela não tiver piora, se tiver quadro estável, para casa, porque os locais onde tem maior quantidade de bactérias são nos hospitais, ok? Vamos lá. A gente tem aqui agora uma atividade. Qual a atividade de vocês para essa semana? Atenção, atenção todos, viu? Será uma apresentação individual por vídeo. Vocês vão gravar um seminário. Atenção que eu já dividi todos os temas aqui para cada um de vocês. Olhem com bastante cuidado. Vocês vão gravar essa videoaula e vão anexar na plataforma de vocês para que eu assista a videoaula de vocês, ok? Eu vou agora mostrar algumas regras aqui na frente para vocês entenderem melhor. Então, Antônio vai ficar com o assunto cólera, Fernanda, meningite, Gustavo, tuberculose, Ítalo, malária, Kemily, exossomose, Ruth, AIDS, Sabrina, febre amarela e Vitória, aterosclerose.
É essas doenças que vocês vão falar na videoaula de vocês. Qual vai ser o modelo de apresentação? O modelo, o aplicativo, a forma de apresentação, quem vai escolher são vocês, ok? Se vocês querem aparecer nessa videoaula, se vocês querem fazer uma videoaula em PowerPoint, apenas vocês explicando o áudio de vocês, é importante que tenha imagens para ficar visualmente interessante, já que a gente vai falar de várias doenças, ok? Primeiro, vocês vão fazer a apresentação de vocês, fala o nome de vocês, diz qual é o colégio e vai falar sobre a doença. A doença surgiu aonde? Ela é predominante aonde? É uma doença infecciosa, não infecciosa? Vão comentar esses fatores. Vai falar um pouquinho sobre a doença, ok? Logo depois vai falar dos sintomas dessa doença. Quais são os fatores de risco? Será que pessoas mais jovens, grávidas, idosos? Quais são as pessoas de risco aqui? A forma de prevenção dessa doença e o tratamento. Professora, a duração dessa videoaula precisa ser muito tempo? Não. Não para vocês falarem tão rápido, abordem um tema de forma tranquila, gravem a videoaula de vocês, vocês conseguirem fazer tudo isso de forma muito clara em 5 minutos, parabéns, não tem problema. Se preferem um tempo maior, 10 minutos, também não tem problema. Vocês podem usar o PowerPoint, fazer essa gravação como eu faço com vocês, desse jeitinho, ou vocês podem aparecer também. Não se preocupem que essa videoaula não será publicada para outros meios. Vocês vão encaminhar como anexo para mim e eu vou assistir essa videoaula e vou fazer a pontuação individual de cada um. Por isso, eu coloquei aqui, ó, como apresentação individual. Não precisa ter contato com outra pessoa para vocês fazerem a apresentação de vocês, ok? Usem a criatividade de vocês. Eu quero ver aquela aula show. Eu sei que vocês têm muito potencial para isso. Por isso eu montei esse desafio, ok? Um cheiro, ó, já terminamos. Um cheiro para todos. Vai ter lá na plataforma de vocês algumas questões sobre o assunto já abordado por mim, que são essas doenças infecciosas, não infecciosas, os vícios, ok? Pandemia, epidemia, tudo isso aqui vai estar lá na plataforma como atividade online. Vocês vão preparar isso aí. É uma semana, ok, gente, para preparar e gravar essa videoaula para anexar lá na plataforma de vocês, ok? Um cheiro para todos e até a próxima aula.